Entre as milhares de ideias desperdiçadas em Dragon Ball Super, uma das que mais me revolta são os Saiyajins do Universo 6. Desde quando Dragon Ball revelou que Goku era um Saiyajin, eu não sei vocês, mas eu sempre quis ter mais explicações do passado dos personagens. Você é um Saiyajin! Do universo, um Saiyajin! Como era a vida dos Saiyajins, o planeta, a batalha para conquistar planetas e, claro, ver outros Saiyajins no anime. O Universo 6 tinha tudo para explorar muita coisa e expandir o conhecimento que a gente tem hoje sobre os Saiyajins. Na minha opinião, o Akira Toriyama, por exemplo, lá na Saga Z, não tinha muito bem desenvolvido na cabeça dele ali como é que era o conceito dos Saiyajins, o passado e tudo que foi mostrado depois lá no filme do Broly, a lore dele, e sem contar das transformações e as famosas células Z. O Super tinha tudo asfaltado para criar um background bem embasado para esses personagens. Mas o que temos aqui? Personagens extremamente genéricos. Mano, se tu pegar aquelas bonecas russas que entram uma dentro da outra e colocar a cara do Kiabi, mano, é a mesma coisa. Não tem uma característica marcante nesse personagem, mano. Eu acho que a arte do Super acabou prejudicando um pouco eles, né? Mas assim, já é um ponto ruim. O conceito que foi apresentado pra gente lá, basicamente eram Saiyajins de coração puro, que vivem numa forma mais pacífica, protegem planetas, são bons de coração, pra trazer um contraponto aos Super Saiyajins do Universo 7. Mas, de novo, não foi dado o tempo necessário para criar identificação com esses personagens. Faltou uma história, que era o mais importante. Aí vamos pro primeiro pensamento aqui. Pra que uma raça que vive de forma pacífica, não tem nenhuma experiência de luta, vai para um torneio do poder? Está pedindo para ser treinado no meio de uma luta, é isso? Pelo nível de poder que é apresentado no torneio, que por sinal é uma cagação atrás da outra, mas isso é papo pra outro vídeo, eles nem deveriam estar ali. O Gohan lá na Saga Cell foi um Saiyajin que era forçado a provar sua força desde moleque, mano. Ele sofreu Zenkai, despertou poder oculto na Namekusei, treinou praticamente a vida dele toda até aquele momento, e mesmo assim ele sofreu pra virar Super Saiyajin, com Goku treinando na Sala do Tempo, mano. 1 ano e pouco treinando, tá entendendo? Aí você quer mesmo que eu engula que o Kiabi, a p*** um Saiyajin experiente, que nunca lutou, nunca treinou assim como os outros Saiyajins treinavam no Universo 7, se transformar em Super Saiyajin do nada. Só do Vegeta explicar pra ele, numa luta de minutos, e ele vira Saiyajin. Mano, para com isso, cara. É mijar muito no roteiro, cara. E pra piorar, o Kiabi ainda consegue explicar pra Caulifla e pra Kale, pra elas virarem Super Saiyajin, só falando pra ela qual é a sensação. Não dá, cara. Assim, alguns vão dizer pra mim, Abismart, isso acontece porque os Super Saiyajins do Universo 6 são bondosos, e por conta disso, eles têm muito mais células S do que os outros Saiyajins. Isso facilita a transformação deles. Isso pode até ser verdade. Mas esse argumento, pra mim, cai muito por terra se você comparar os próprios guerreiros Z Saiyajins. No caso, o Goku e o Gohan, por exemplo. Eles foram guerreiros de coração puro. E eles deveriam ter uma quantidade de células S muito maior, e eles têm, na verdade, né, do que os Saiyajins malignos do exército do Freeza. E mesmo assim, não foi tão fácil pra eles virarem Saiyajin. Pra mim, cara, isso é desespero do roteiro. Pra ter alguma coisa interessante pra mostrar nas lutas. Porque o Goku e o Vegeta estão extremamente fortes nesse ponto do anime. Mas pra mim, podia ter uma construção muito antes de chegar nesse desespero. E se você parar pra pensar que o Kiabi já conhecia o Goku e o Vegeta porque ele participou daquele torneio do Champa, eles poderiam começar a trazer o ponto de vista dos personagens do Universo 6 a partir dali. Melhora a preparação dos personagens. O Kiabi já conhecia o poder dos dois, do Goku e do Vegeta. Então assim que o torneio do poder foi anunciado, mano, cria um clima de tensão no Universo 6. Bota o Kiabi pra avisar a Kale e a Caulifla que eles precisam treinar pra proteger o universo deles. Leva eles pra uma sala do tempo. No Super a gente teve esse aspecto novo, né, de que existem salas do tempo em diversos planetas. Mano, faz com que eles, no mínimo, treinem ali, façam um preparo de 1 ano na sala do tempo, pra eles ficarem mais maduros, pra que a gente não tenha que desenvolver essas coisas todas no meio da luta de minutos do torneio do poder. Já faz eles chegarem lá virando Saiyajin, já com uma construção legal, porque isso vai gerar muito mais identificação com o público, vai dar pra fazer uma jornada dos personagens mais digna, mesmo sabendo que no final das contas, eles vão perder. Mas quando você tem uma boa construção, cara, você cria humanidade pro personagem. E os personagens simplesmente não vão ser esquecidos tão fácil, entendeu? Que é um personagem que tem tudo na mão, tudo fácil, não gera identificação e o personagem não é lembrado, cara. E claro, para que o Dragon Ball Super conseguisse fazer isso que eu tô falando,
falando, as coisas deveriam ter sido vistas numa ótica sem ser a ótica do Goku. No geral, na obra de Dragon Ball, poucas vezes a gente viu a história ser contada na ótica de outros personagens. Na saga Buu, a gente teve esse aproveitamento e um protagonismo do Gohan. Na saga Z também. Mas dificilmente a gente tem isso. O que dificulta, em alguns momentos, você criar uma construção de história para personagens secundários. Esses personagens do Super não têm o mesmo carisma que os personagens do Z. Outro ponto que o pessoal fala: ah não, mas os personagens do Universo 6 são mais evoluídos, eles não têm cauda. Isso pra mim é preguiça. Pode dizer o que quiser, pra mim isso é pura preguiça. Simplesmente tinha que ser explorado, que a gente não conseguiu ver em detalhes em Dragon Ball Z. Tu imagina se o Kiabi vira Ozaru no meio do Torneio do Poder. Isso ia ser nostálgico e foda demais, cara. Esse elemento do Ozaru é uma coisa que nunca mais a gente viu isso em Dragon Ball. Só nos flashbacks agora aí da saga do Granola. Que isso é uma parada muito maneira da raça Saiyajin. E eles não aproveitaram essa numa oportunidade, tá entendendo? Cagação. Aí, como se não bastasse isso do Kiabi, vem a cagação maior de todas pra mim, que é o lendário Super Saiyajin da Kale. Pra vocês terem uma ideia, quantos fãs são carentes de Saiyajins em Dragon Ball, é só você olhar o sucesso do Broly, cara. Porque foi um Saiyajin fora da família do Goku e do Vegeta, que trouxe muita coisa nova pra você explorar na raça, e aí o Super me vem com um personagem que nunca lutou, que não tem a menor noção do próprio poder, e aí além dela virar Super Saiyajin, ela ainda desperta a forma lendária. Meu Deus do céu, cara. E como se já não bastasse isso, ela ainda consegue controlar a transformação. A forma lendária é uma das formas mais difíceis de você controlar e aperfeiçoar. É um aumento de poder absurdo que o cara fica com uma energia incontrolável. É preciso ter domínio de Ki, controle emocional e muito treino, cara, pra você alcançar isso. Nem o Broly do Super fez essa façanha. O cara conseguiu agora treinando no planeta do Bills. E mesmo assim dá pra você ver ali no mangá que não tá perfeito ainda. Tem noção de como isso tira o fator humano do personagem? Ainda tem gente que fala assim: ah, Bismarck, mas isso é um desenho pra criança, cara, não tem que ter lógica. Isso é um desenho pra criança, tem que ter lógica. Tem que ter lógica pra criança, cara, não tem que ter lógica. Infelizmente, Dragon Ball sofreu muito disso. O mínimo que esse anime tem que trazer é consistência com o que aconteceu no passado, mano. Só isso que eu peço. Mas eu sinto que o intuito é vender brinquedo e fazer as coisas da forma mais fácil do que der na tele, mano. Tudo isso só invalida toda a construção que o Akira Toriyama fez no resto da obra. Podem falar o que vocês quiserem, mano, mas eu duvido que foi ideia do Akira Toriyama fazer as coisas que a gente vê no Super. Eu duvido. Mano, chega um momento em Dragon Ball que o Akira Toriyama deve ter chegado pro Toyotaro e falou assim, ó, aqui ó. Toma aqui, escreve o que tu quiser e só vou fazer o design. Se tiver que fazer um design novo, me mostra a tua ideia que eu aprovo ou não e acabou, irmão. Ele não trouxe essas porra dessas ideias, entendeu? O Akira Toriyama, se você pegar todo o passado de Dragon Ball, é muito mais consistente de construção do personagem, de história. Isso você não sente no Super em vários aspectos, e nesse que eu tô trazendo pra vocês dos Saiyajins. O Toyotaro acertou em muitas coisas do Super. Nas sagas mais recentes, ele tem trago boas histórias e tudo mais. Mas o início, que de repente foi aquele momento de estagiário, teve muito tropeço, entendeu? Ele pode não ser o principal culpado, porque a gente vê que depois que o anime parou de ser produzido e ele teve mais tempo pra trabalhar no mangá sem a pressão da Toei, as coisas começaram a seguir um caminho melhor. A gente teve melhores histórias, como a do Moro, a do Granola, que eu concordo que são histórias muito boas e bem escritas, com backgrounds legais. Então a gente começa a ver que às vezes pressões externas prejudicam o andar da história. Mas o que vocês acham dos Super Saiyajins do Universo 6? Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela curtida e a gente se fala na próxima jornada.